Muito bem, bom dia a todos. Estamos aqui no nosso sexto colóquio, Título Brasileiro de Direitos Sociais, Diálogos Transdisciplinares, um evento organizado pelo Iberojur, pela Universidade de Milano, Departamento de Secretaria, e pela Universidade de Parma, Departamento também de Direito Laboral, da Universidade de Parma. Meu nome é Fábio Veiga, para os colegas que não me conhecem, eu sou o presidente do Iberojur e também professor de Direito Empresarial na Universidade Lusófona, na cidade do Porto, em Lisboa, em Portugal. Este evento ele tem uma característica transdisciplinar. Quando ele começou com um caráter mais voltado ao direito do trabalho, por isso mesmo há muitas extras, muitos professores de direito do trabalho, mas depois nós ampliamos os horizontes e chegamos aí aos direitos sociais, direitos fundamentais, portanto, mais transdisciplinar. Este painel, que é a segunda sessão, será ministrada em português. O professor David Casale, que estava nessa sessão, passou para a sessão anterior, justamente por uma questão de tempo, porque ele é professor lá em Bolonha e não tinha tempo para agora, mas ele também fazia parte do painel. E temos outros 3 professores convidados que farão aqui a palestra, na verdade 2 presencial. É o professor André Foloni, que é professor de ordinário e decano, ex-decano, recentemente, deixou as atividades de decanato da Escola de Direito da Universidade Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. Também é professor coordenador, ex-coordenador do programa de doutorado da mesma universidade, mestrado e doutorado, e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Tem pós-doutorado aqui na Itália, professor visitante também na Universidade de Roma, La Sapienza. Vou convidar então o professor Foloni para fazer parte já da mesa, aqui presente, e convido também o professor José Mendes, que é professor da Universidade da Amazônia, no Brasil, uma das parceiras do Brasil no norte, do Iberjur no norte do Brasil, e também colega colaborador aqui das atividades do Iberjur, muito amigo do professor Jefferson Bacelar. Nós tivemos lá 2 anos seguidos, em Belém do Pará, também representando aqui um pouco do norte do Brasil, e é muito bem-vindo, professor Giuseppe. A professora Isabel Vieira Borges vai falar no evento de Parma. Ela está no programa, mas ela vai falar em Parma, porque a viagem dela não deu tempo de chegar aqui. Às vezes, um vem para Milão, outro para Parma, e isso é o mesmo evento, então não vai mudar em nada com relação à presença ou não dos oradores. Muito bem, então eu vou começar então pelo professor André Foloni. André Foloni já apresentei, mas ele é especialista, um das pessoas mais prestigiadas na área de direito tributário do Brasil. E eu conheço o professor Foloni há algum tempo já, mais ou menos uns 2, 3 anos. Nós temos dedicado algumas atividades lá no Brasil com o Iberojur e também aqui na Europa, né? Ele veio no evento passado em Parma, ele apresentou em Parma e esse ano aqui em Milão. Então, todo ano nós vamos aí misturando entre Parma e Milão, tendo o mesmo evento. E vai falar também da sua matéria. Também gostaria que, se o professor puder falar um pouquinho dessa interação entre a PUC do Paraná e as universidades italianas. Acho que também é um pouco interessante para os colegas brasileiros que estão aqui, né? Sempre é importante reconhecer um pouco dessa interação com a Itália. Bem-vindo, professor. Passo a palavra. Obrigado, bom dia. O professor Fábio me pediu para falar um pouco sobre as interações da PUC Paraná com as universidades italianas. A PUC tem vários convênios com várias universidades. Na Itália, inclusive com a Universidade de Milão. Então, temos um acordo de mobilidade, de intercâmbio de professores e de estudantes, inclusive para a graduação também, firmado em 2022. Milão tem vai fazer 3 anos agora. Além de outras universidades também, na própria Universidade de Parma, na Universidade de Pescara, na Sapienza de Roma, Roma III, na LUIS também tem sede aqui em Milão, mas a sede principal é em Roma, e assim por diante. Então, a gente é uma universidade com bastante interação.
No ano passado, defendeu o doutorado Miriam, que foi orientada pelo professor Vilatori, que foi professor também da PUC, que está aqui presente conosco. Hoje é professor já era, mas há muito tempo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Cumprimento o professor Vilatori, que fazia tempo que não vi. A Miriam defendeu o doutorado no ano passado em dupla titulação PUC Paraná e Sapienza, Universidade de Roma. Então, é um convênio grande, né? Nós temos hoje mais um aluno, o Guilherme Martelli, que está fazendo também dupla titulação na PUC e na Sapienza. Então, os nossos convênios com a Itália são bastante intensos. O meu tema aqui hoje, que eu trouxe para a gente falar um pouco, é o que está acontecendo no Brasil agora. Aliás, na semana passada, no que diz respeito à nossa reforma tributária e como essa reforma está afetando ou vai vir a afetar a prestação de serviços de saúde e de educação privadas. Então, claro que saúde e educação também no Brasil são direitos sociais, são direitos fundamentais, que são prestados ora pelo Estado, ora pela iniciativa privada, em vários regimes diferentes, em regimes de parceria, inclusive com benefícios tributários. Isso está agora sofrendo alterações importantes por conta da reforma tributária. Para entender exatamente a dimensão desse problema e como ele se coloca, preciso a gente entender, né, a partir do pressuposto de que o Brasil é um país enorme, é um país cujo território é mais ou menos parecido com o território europeu, em termos de extensão territorial, com mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, e é um país federado, é um estado federado com 27 estados e mais de 5.000 municípios, com ampla autonomia administrativa, autonomia legislativa e, no âmbito de estados e União, também autonomia judicial. Os municípios não há poder judiciário, mas há uma série de atribuições constitucionais específicas, inclusive gestão de educação fundamental, educação para crianças e adolescentes, e também gestão do Sistema Único de Saúde. O Brasil tem um sistema de saúde público unificado no país todo, mas a gestão, a aplicação dos recursos é municipal, então depende de atuação de municípios. Então, todos os serviços de educação e saúde, educação, salvo a educação superior, que tem uma ampla atuação da União Federal, todo o restante da educação é feita, prestada por estados e municípios. E no financiamento do custo desses serviços todos, existe toda uma rede de receitas tributárias que no Brasil, desde a década de 60, é repartida entre União, estados e municípios conforme a atividade econômica que se presta. Então, além da tributação da renda e da tributação da propriedade, quando estamos falando em tributação do consumo no Brasil, desde a década de 60, com a reforma de 1965, passou-se a ter uma tributação da União, uma tributação federal sobre as indústrias, sobre a produção industrial, uma tributação estadual sobre compra e venda, sobre o comércio, e a tributação municipal sobre prestação de serviços. Além de uma competência federal, da tributação federal, com as contribuições PIS e COFINS, que incidem sobre o faturamento das empresas em geral, inclusive aquelas prestadoras de serviço e aquelas que fazem comércio, parecido um pouco com o IRAP aqui na Itália. Essa estrutura de nós temos tributação sobre o comércio estadual, portanto, 27 legislações de tributação sobre o comércio no Brasil,
além das legislações dos comércios entre estados, por meio de protocolos e convênios entre os estados, e de mais de 5.000 legislações diferentes da tributação de serviços no âmbito dos municípios, é naturalmente uma fonte de muita complexidade hoje. Se não era nos anos 60, quando o comércio naturalmente era muito menos intenso e a prestação de serviços era uma atividade estritamente local. Qual é o prestador de serviço que é tributado nos anos 60? É o pintor, o marceneiro, o cabeleireiro, né? O barbeiro, e assim por diante. É o alfaiate. Hoje, naturalmente, serviços, sobretudo na economia digital, são prestados em altíssima escala, com valores elevadíssimos e nunca restritos a um município só. Então, você ter uma tributação municipal sobre serviços que se prestam online e que se prestam sem fronteiras de município é um problema enorme. Então, por conta dessa dificuldade, da excessiva complexidade e da inadequação mesmo do sistema em relação a uma economia globalizada e digital, o Brasil tenta há muitos anos reformar esse sistema para criar um regime de tributação sobre valor agregado similar ao que acontece na Europa, copiando um pouco a diretiva da União Europeia sobre tributação do valor agregado. Essa era a ideia que o Brasil tinha há muito tempo, com uma dificuldade enorme para conseguir aprovar por razões políticas. Naturalmente, a criação do imposto sobre valor agregado nacional implica menor autonomia dos estados e menor autonomia dos municípios, de modo que os estados e municípios, por meio dos seus representantes, sempre criam dificuldades para a aprovação dessas alterações, vinham criando dificuldades ao longo dos tempos, e também por razões jurídicas, porque o sistema federado, Estado federado no Brasil, é uma previsão constitucional imutável, é uma cláusula pétrea do sistema constitucional brasileiro, e sempre se entendeu que dentro dos requisitos básicos para que uma federação exista e funcione está a autonomia financeira dos seus entes subnacionais, de estados e municípios. Então, a supressão de competências tributárias de estados e municípios sempre foi vista como um obstáculo à forma federativa do Estado e, portanto, como vedada pela Constituição brasileira. No entanto, em dezembro de 2023, há pouco mais de um ano, portanto, finalmente se aprovou uma reforma tributária que pretende que nos próximos 10 anos haja uma transição de regime tributário do regime atual para um regime de imposto sobre valor agregado de caráter nacional. Para tentar contornar o problema da incompatibilidade entre um regime de tributação sobre valor agregado nacional com o sistema federado, com as autonomias de estados e municípios, o que o Brasil fez foi copiar uma solução adotada na Índia e também adotada no Canadá, que é a criação de um imposto sobre valor agregado duplo, o IVA dual. Na verdade, são dois impostos, um cuja arrecadação fica com estados e municípios, e outro cuja arrecadação fica com a União. Então, nós teremos, a partir do momento em que esse novo sistema entrar em vigor, um imposto sobre bens e serviços, sobre valor agregado, imposto sobre bens e serviços, que será dividido entre todos os estados e todos os municípios, e uma contribuição sobre bens e serviços, que será uma contribuição federal. Então, haverá esses dois tributos, um da União, outro compartilhado entre estados e municípios, que se tem chamado de IVA dual, Topia IVA no Brasil, porque
para o contribuinte, na interface desse sistema com o contribuinte, pretende-se que a legislação dos dois seja absolutamente idêntica e a cobrança dos dois se dê pela mesma sistemática e no mesmo momento, de modo que para o contribuinte ele paga um só, como se fosse um tributo só. A administração desse tributo, no entanto, é dividida, uma parte fica com a União, outra parte fica com estados e municípios. Então, isso é o que se pretende. E a lei que institui esse IVA dual, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, foi aprovada agora no dia 16 de janeiro de 2025, portanto, nas semanas. Trata-se da Lei Complementar número 214, uma lei extensa, mais de 500 artigos, dezenas de anexos com os vários regimes tributários, etc. O que não discrepa muito da experiência europeia, a diretiva 118 de 2006 da União Europeia, que regulamenta o IVA, também tem 400 e pouco artigos e mais de 10 anexos. O que está acontecendo com a criação desse novo regime tributário, no que diz respeito à prestação de serviços de saúde e de educação privadas no Brasil, é o seguinte. Não há uma definição disso ainda, mas estima-se, o próprio governo brasileiro estima que a alíquota do IVA brasileiro será de 28%. 28% de imposto sobre valor agregado será o maior IVA do mundo. Superará o IVA da Hungria, que é o maior, que é de 27%. A Itália, creio que é 22%. 22% generale, não? No Brasil será 28%, né? Com uma redução para serviços de saúde e de educação de 60%. Não há isenção, há uma redução de 60%, então 28 reduzido de 60 são 11,2%. 11,2% para a saúde e para a educação. 11,2% é mais do que a tributação atual. Por quê? Porque a tributação atual desse serviço no Brasil é feita pelo Imposto sobre Serviços municipal, é uma tributação dos municípios, hoje no Brasil, que, por conta de uma lei nacional, não pode ser menor do que 2% e não pode ser maior do que 5%. Então, as grandes cidades brasileiras todas cobram 5% de serviço de saúde e de serviço de educação. Além do imposto municipal, existe o PIS/COFINS, que é a contribuição federal, de 3,65%. Então, se eu somar, a tributação hoje no Brasil máxima de serviço de saúde e educação é 8,65%. Passará a ser 11,2%. Portanto, de 8 para 11, nós temos um aumento bastante significativo. É importante que se antecipa gerará impacto no custo de médico, no custo de dentista, no custo de psicólogo e assim por diante, e também gerará impacto no custo de mensalidades de escolas e universidades. A redução de 60%, aliás, ela, no que diz respeito à educação, vale apenas para a educação formal em nível educação infantil, educação jovem e educação superior. Mas não vale para outras formas de educação. Então, por exemplo, curso de idiomas. Curso de idiomas fica na alíquota de 28%. Não tem a redução para 11%. Escolas de música,
e outros que não sejam educação estritamente formal. Então, o impacto de maior custo para educação e saúde privada no Brasil é previsível e deverá acontecer no médio prazo. Estima-se um prazo de 10 anos para que o sistema atual seja substituído pelo novo, com uma substituição paulatina. Então, assim que essa substituição terminar, nós teremos um custo maior. Sim. Além do IVA dual, o Brasil também está criando um imposto seletivo. O imposto seletivo que está sendo criado, ele é inspirado na experiência internacional com as excise taxes, ou em português, na Itália com a TISE. É um imposto específico sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao meio ambiente. Eu não vou tratar aqui da parte do meio ambiente, vou tratar mais da parte de saúde. Embora eu estava lendo hoje pela manhã a notícia da posse do presidente Trump, ontem, e ele já anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e também da Organização Mundial de Saúde. O impacto dessa nova presidência lá será certamente importante em termos de saúde, por conta da ausência dos Estados Unidos agora na Organização Mundial de Saúde e no meio ambiente por conta da saída. Claro que essa saída não é por decreto, mas ela se inicia uma saída do Acordo de Paris. Como isso vai funcionar. A TISE brasileira, imposto seletivo, ele, no que diz respeito à saúde, tem uma incidência que está sendo bastante interessante, porque ela, de um lado, foca nas preocupações tradicionais com saúde, é um imposto que vai incidir sobre fumo, vai incidir sobre álcool, bebidas alcoólicas e sobre bebidas açucaradas. É uma experiência parecida com a do Reino Unido, que tem o imposto de bebidas açucaradas. Interessante também. E, no que diz respeito à saúde mental, o Brasil vai criar impostos sobre apostas online e sobre fantasy games. Essa foi uma definição agora de dezembro, com a lei aprovada em 16 de janeiro. Não há experiência, naturalmente, no Brasil de tributação de apostas online, que é um fenômeno que no Brasil ganhou uma importância enorme no ano passado, no segundo semestre do ano passado, sobretudo. O Brasil tinha por volta de 200 operações, 200 empresas de apostas online funcionando. Quando o governo resolveu regulamentar, dessas 200 sobraram umas 80, mais ou menos, depois da regulamentação. Ainda assim é muita coisa. Um mercado que tende a crescer e que gera vício. E assim, da mesma forma, os fantasy games, jogos online de preocupação para a área de saúde mental. Então, para esses produtos prejudiciais à saúde, o Brasil, além dos 28% de IVA, também terá essa ATISE, cuja taxa, cuja alíquota, o valor ainda não foi definido, deverá ser definido ao longo do ano. Então, estamos no aguardo para sabermos como ficará a tributação desses serviços, especialmente. No que diz respeito à saúde mental, a tributação de apostas e games, espera-se uma discussão jurisprudencial. Espera-se que essa questão seja levada ao Poder Judiciário, porque a redação da Constituição
no que diz respeito ao imposto seletivo, ao excise tax, não parece admitir sobre esse tipo de prestação de serviço online. Diz respeito muito mais a produtos físicos, como fumo, como bebida alcoólica, bebidas açucaradas, etc. Então, antecipa-se que essa questão será levada ao judiciário brasileiro. Claro que nós vamos ter que esperar a lei, vamos ter que esperar a incidência, vamos ter que esperar que alguém ajuize alguma ação para questionar isso, e aí vamos ter que examinar como a jurisprudência vai se posicionar. Mas essa é uma discussão que se antecipa por conta do modo como a redação constitucional foi elaborada. Professor Fábio, era isso que eu tinha trazido para discussão com os colegas e fico naturalmente à disposição para qualquer questionamento, qualquer debate que possa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Foloni, pela excelente exposição e muito atual, né? Vou passar agora a palavra para o professor Giuseppe Mendes. Eu consegui colocar aqui no meu computador, professor Giuseppe, a apresentação, e aí eu vou passar para você, e você pode ver diretamente aqui, ó. Pode ver com o público em casa. Nada. A flechinha. Você consegue achar a flechinha para baixo? Caso posso te agradecer o convite do professor para estar aqui hoje, muito bom, e agradecer o convite que o professor Jefferson estendeu através de você para que nós pudéssemos estar aqui hoje, na Universidade de Milão. E, Fábio, te dar uma boa notícia, que ontem uma obra também apoiada pelo Jur, né? Ontem foi referenciada para fazer parte da biblioteca do STJ, né? Certo que foi o Direito Público e Transversalidade, né, que nós lançamos no ano passado, uma Perujur, né, e na tarde de ontem nós recebemos a notícia que passou na avaliação do STJ e passa a compor como obra referência para consultas e jurisprudência e precedentes do próprio tribunal. É isso, muito me honra e te agradeço e já estendo, né, a participação do Iberojur, faço o convite para que dentro de novas obras, você possa estar nos apoiando. Nós vamos falar aqui de um problema, na verdade, de um problema que já vem ocorrendo no Brasil, né? Isso é um problema que nós estamos verificando e analisando, né? Que, na verdade, é uma curva que tem sido feita, né? Eu chamo de curva, né? Até saindo um pouco da esfera legal, eu digo curva que se cria através do crime organizado, né? Para ingressar no serviço público e legitimar o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas através de contratações públicas, né? Eu achei esse tema importante porque muito se fala em corrupção, muito se fala, né, em ferramentas de combate à corrupção, né, e nós estamos vendo que, na verdade, enquanto nós inovamos nos aspectos legislativos, né, certo, a criminalidade ela inova também, certo, na forma de ingressar, né, no sistema e fazer parte do sistema, dando um ar de legalidade para as suas atividades criminosas, né? Até que no momento, né, eu trouxe um exemplo aqui bastante recente, de 2024, né, que vai causar espanto para muita gente, pouquíssimas pessoas ainda conhecem esse exemplo no Brasil, né, pouco se ouviu, né, mas hoje nós temos, por exemplo, organizações criminosas fazendo parte de concessões públicas de transporte, né, em São Paulo. Isso já foi com a Polícia Federal, nós já tivemos já repercussões das investigações, né? O tema Principal, né? O que seria legitimar? Está dando um retorno, né? No cantinho tem um mudo ali, ó. Isso.
Muitos devem se perguntar, né, por que se legitimar o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisa através de processos de contratações públicas, né? Na verdade, eu venho... É melhor parar aqui um pouquinho enquanto a gente resolve. Não? O público em casa não está te ouvindo bem, melhor você ficar para cá. Ah, é? Tudo bem. Então, só... Tá. Ativar mudo. No Brasil. O processo de contratação pública comparativo entre Brasil e Itália é um outro aspecto. No terceiro, nós temos o exemplificativo de lavagem de dinheiro e evasão de divisa através de processos de contratações públicas brasileiras e o avanço legitimadores e coibitivos na prática do ilícito no cenário brasileiro através da nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021. Já resolveu aí? Não, né? Tá. O crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisa e os aspectos gerais paralelos, nós fazendo paralelo ítalo-brasileiro. Desculpa. É que lá, falando que estão em casa, Ah. não conseguem escutá-lo. Mas se ligar aqui, dá duplicação. Eu vou ter que apagar aqui no online. Ela vai pagar a apresentação, né? O som. Deixa só eu... o som aqui. Por favor, aí, os amigos que estão online, apaguem o som aqui do áudio, do nosso áudio. Mas o computador também não consigo apagar. Não é do meu, é desse. É desse aqui. É aqui. El sonido este não se apaga. Este sonido aqui. Por exemplo, aqui. Não se apaga. Não. Fábio, o som agora está bom. Mas para nós está dando duplicação. Aqui é máximo. É o mínimo. Não, aqui é máximo. Está duplicando o Ah, sonido. ok. Eu ia pedir para vocês que estão em casa. Você... Ah, tem que... Desligou? Deixa eu apagar esse microfone. E agora? Ah, tá. Pode ser Mas assim? dá duplicação, né, ainda, né? É que estamos com alguma coisa. Mas a mim não incomoda. É que a caixa de som eu não consigo apagar o som ainda. Não consigo apagar. Tampouco sei. Esse microfone e deixa eu ligar Ele já está desligado, isso aqui. Já tá... Também tá apagado. Mas tá? Não, esse aqui é do Zoom. Ele some. Olha isso aqui. O Zoom é esse. Agora, valeu. Mas onde que é aqui? Aqui.
Ok. Agora consegue? Consegue ouvir? Muito baixo. Bom, mas já tá, Eu já já- tá melhor, já tá melhor do Mas que antes. eu posso falar aqui e melhora aí, né? Você volta pra aqui. Pode fazer aqui os Tá. Agora está bem. Tá. Retornando ao que nós estamos falando, que é o tópico inicial, né, que é o crime, entendendo um pouco o crime de lavagem de dinheiro e evasão de divisas nos aspectos gerais, fazendo sempre um paralelo entre a legislação brasileira e a italiana. No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro é regulado pela Lei 9.613 de 98, que tem no seu escopo disfarçar a origem ilícita do recurso obtido por meio da atividade criminosa, tal qual como corrupção, tráfico de drogas ou tráfico de pessoas, terrorismo, fraude financeira, e tornaram-se legalmente utilizáveis. Na Itália, o delito de lavagem de dinheiro, que é o riciclaggio di denaro, ingressou inicialmente no ordenamento italiano, através do artigo 3º da Lei 191 de 78, e sendo atualmente previsto no artigo 648 do Código Penal italiano. Badaró, né, que é um dos grandes estudiosos do crime próprio de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, ele divide, tá, em 3 fases a lavagem de dinheiro, pelo menos quando se analisa, tá, a legislação brasileira, que é a colocação, tá, que é colocar o dinheiro sujo no sistema financeiro, a ocultação, que nesse caso é dificultar o rastreamento do recurso, né, fazendo com que ele pareça ter origem legítima, tá? E a integração, que é nesse momento que é reintroduzir para a economia legítima, sendo que cada uma delas implica nos riscos graves e destinos. O Tribunal Superior, agora em recente decisão, né, já definiu uma nova característica para, né, os beneficiários do recurso do ilícito, né, para os beneficiários do uso do recurso ilícito, que é, no inquérito 16 de 97 do Distrito Federal, colocou que é desnecessário que o autor do crime de lavagem de dinheiro tenha sido autor ou partícipe da infração penal antecedente, basta que ele tenha ciência da origem ilícita do bem, né? Isso é bom e é ruim, né? Eu vejo nos aspectos de duas formas, né? Em especial naqueles que advogam, né? Para aqueles que advogam, dificilmente ele vai conseguir desassociar a forma de como esse recurso é simples, né? Se você está defendendo uma pessoa que advém do crime organizado, dificilmente esse recurso dele, certo? Ele é legítimo, né? É legítimo, ele é ilícito, com certeza absoluta, né? E você tem ciência disso, né? Então, aqui, essa decisão, na verdade, eu acredito que assim, isso foi recente, isso foi agora em 2024, tá? Acredito que deva haver algumas modificações aí no decurso do tempo, até porque algumas pessoas serão afetadas, né? E na afetação dessas pessoas, com certeza absoluta, uma reanálise de como essa pessoa deva ter conhecimento do recurso ilícito. No crime de evasão de divisa, regulado pela Lei 7.492 de 86, diz no seu escopo o seguinte, que quem promove, sem autorização legal, a saída de moedas ou divisas para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados, tendo como penalidade a punição de multa e pena de detenção de 2 a 6 anos de prisão. O que vem ocorrendo com a evasão de divisa? A evasão de divisa, né, ela vem se tornando quase um braço da lavagem de dinheiro, né? Por quê? Porque, na verdade, não se consegue hoje, pelo sistema brasileiro, de forma natural, né, lavar esse dinheiro todo, tipo assim, fazer uso, trazer a licitude para o dinheiro ilícito, para o recurso ilícito, né? Tanto que na operação agora recente de 2024, uma operação trouxe como exemplo, né, que envolve inclusive italianos, né, que é o chamado de Cosa Nostra, 9 pessoas, 6 brasileiros, 3 italianos, denunciados pelo Ministério Público Federal de crime de organização criminosa internacional e lavagem de dinheiro, empresas de fachadas, nós conhecemos no Brasil como empresas laranjas. Aqui eu não sei na Itália como é que se é denominado. Têstaro de ferro, né? Certo? Nós chegamos na investigação no número de 300 milhões de reais de recursos, né, que eram ilícitos, se tornaram lícitos dentro do próprio mercado brasileiro. Um segundo tópico também importante que eu trouxe, né, um segundo aspecto, que é o processo de contratação pública comparativo entre Brasil e Itália. O processo, hoje no Brasil, obrigatoriamente, ele é o processo licitatório, né, que se dá, assim, pela obrigação constitucional do artigo 37,
tá? Mas anteriormente era regulado pela Lei 8.066, né? E hoje, atualmente, pela Lei 14.133 de 21. Na Itália, os contratos públicos, com a promulgação da lei, promulgação em 2006, certo? E reformulado, o Código de Contratos Públicos foi promulgado em 2006 e reformulado em 2016. O foco do Código de Contratos Públicos italiano é a regulamentação, certo, dos contratos administrativos e a flexibilização do processo licitatório. O procedimento de escolha na Itália é muito diferente do procedimento de escolha no Brasil. Na Itália, é mais ou menos como o alemão. É feito, na verdade, um grande processo de escolha de várias empresas que detêm o mesmo objeto, né? E isso é feito mais ou menos como se fosse uma escolha randômica, um sistema estilo marketplace, né? Naquele momento, quem está mais barato, quem não está mais barato, é feita uma grande negociação. No Brasil, nós chamamos de diálogo competitivo, tá? De diálogo competitivo. Só que diálogo competitivo no Brasil tem uma outra característica que não essa italiana, tá? E através da plataforma NSO, que é a Nodo Systems Ordini, né? Um caso emblemático no Brasil, tá? Eu trouxe aqui, que não dá para falar, né, de legitimação de crime de lavagem de dinheiro sem falar de Operação Lava Jato, né? Eu trouxe de forma exemplificativa, né, que foi, na verdade, o nosso grande marco em 2014, certo? Com cerca de 80 fases, 80 operações que foram realizadas, desdobramentos até agora recente, em 2020. Né? Foi no primeiro ato da operação foi quebra de sigilo bancário de um posto de gasolina, né? Para quem não conhece como ocorreu a Lava Jato, em Brasília, para obter informações sobre um doleiro, e com a lavagem de dinheiro no estado do Paraná, e até aqui não se havia indício de envolvimento de partidos políticos, empreiteiras e grandes empresas nacionais que buscavam somente a prisão do Alberto Youssef, né? Achava-se que era um fato isolado. A partir desse, eu chamo de novelo de lã, né, se puxou um fio e veio até os dias de hoje, né? Na verdade, nós temos repercussões até os dias de hoje. A revelação de um esquema de desvio de recursos bilionários de 4 bilhões. Esse número é o número oficial que foi buscado dentro da Petrobras, mas acredita-se ainda que, através de investigações que não foram comprovadas, o desvio do recurso até de 30 bilhões de reais. É por isso que não está aqui esse número hoje. Eu estou trabalhando com o número oficial. Tá? De empresas públicas como a Petrobras, envolvendo políticos, tais como o ex-presidente da República e, na época, empresários de grandes empreiteiras, e, como é público, Camargo Corrêa e Odebrecht estão aqui. Agora, esse é um caso que me trouxe um certo ponto, foi aquele que a gente comentou mais recente, né? Que é o caso que, de fato, o crime organizado analisado pela Petrobras, ele foi um crime já estruturado, né? Um crime com participações de pessoas que pressupõe-se ter uma academia, que conhece o sistema, que são imersos no sistema, né? São políticos, grandes empresários. Aqui não. Aqui nós estamos falando de um processo de participação de grandes organizações criminosas, né? De pessoas que hoje dominam presídios no Brasil inteiro, tá? Que têm braços pelo mundo inteiro, que são traficantes de drogas, são traficantes de pessoas, traficam pessoas, que hoje promovem homicídios, que promovem toda a ordem, assim, eu até brinco, né? Eles conhecem o Código Penal de A a Z, né? Então, esse aqui é um dos exemplos que mais me preocupa, quando eles passam a ingressar, né, a administração pública através dos contratos. O caso exemplificativo aqui de lavagem de dinheiro e evasão de divisa através de contratações públicas se dá aqui por uma operação chamada Fim da Linha, tá? Que um dos objetos dela foram de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, certo? Contra a administração pública, e foi agora no ano de 2024. A investigação foi composta pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo. Tá? É um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC, tá? No qual mais de 10 CPFs e 35 CNPJs, as empresas de fachada estariam sendo usadas para lavagem de dinheiro de 200 milhões de reais, e dentre essas empresas estariam duas empresas de transportes coletivos, tendo a Transwolf, na Zona Sul, e a Upbus, na Zona Leste, que juntas transportavam em torno de 700 mil pessoas diariamente. Tá? Aqui eu tenho um esquema que a Polícia Federal forneceu de como se dá
né, a lavagem de dinheiro e a característica de ilicitude do PCC numa concessão pública, né, certo? Nós sabemos como foi feito isso, depois nas investigações, o ex-proprietário da empresa foi coagido, né, teve a sua família sequestrada, foi obrigado. A gente, tipo assim, a gente entende que o mecanismo negocial deles é diferente de qualquer um de nós, né? Então, nós precisamos, diante dessa nova forma de participação do crime organizado na administração pública, né, que não é tão recente, né, não tão recente, pelo menos tem 10 anos com relação à Lava Jato, mas eu acredito que lá era uma operação, como dizia o Marcelo Odebrecht, uma operação estruturada, né? Aqui já não é estruturada, está se estruturando, né? E já está começando a ter participação de entes públicos nessa estruturação. É aonde mais nos preocupa. Tá? O esquema que era entre as empresas de ônibus suspeitas do PCC de São Paulo. Primeiro, eram laranjas e contadores, né, que emprestavam nomes e ajudavam a criar as empresas. As empresas de ônibus, elas participavam e ganhavam de licitações promovidas pela Prefeitura de São Paulo. As empresas de ônibus, logo em seguida, né, juntamente com a facção criminosa, certo, injetavam dinheiro ilícito nas empresas. Claro que em setores das empresas dos quais, né, conseguiriam desovar, né, o dinheiro em espécie ou outra forma de valor, né, tá? Para que se fossem distribuídos no retorno como lucro, né, dessa empresa. O que mais me causa espanto aqui é que eles recolhem os seus impostos, tá, para o Estado, tá, e já admitem essa perda, tá, na própria operação. Eles chamam de custo da operação. Tá? Então, quando a gente diz que a operação está se estruturando, né, está trazendo para o ente público, né, o representante público para dentro do sistema, né, ele já dá uma característica de estruturação. Tá? Porque eu não posso, a gente, assim, não só eu, como qualquer um cidadão, né, acreditar que não é feito aqui uma accountability, não é feito nenhuma matriz de risco de contratação de qualquer uma dessas empresas. Né? Nós sabemos como acontece, muitas vezes, dentro do setor administrativo, a contratação de uma empresa nesse porte. E a facção criminosa depois reverte o dinheiro lavado para revendedoras de carros de luxo e reaplica esse recurso, né, certo? Dando uma outra característica para ele, né, através de imobiliária, através de revendedoras de carro, através de supermercados, de pequenos supermercados, através de pequenas distribuidoras, né, para dar esse ar de legalidade do recurso. E nós estamos falando aqui de 700 milhões. Né? Nesse terceiro caso aqui, tá? Nós temos também, eu tenho só aqui alguma coisa que está aparecendo. Tá. Pode ser quando você lê direto. Tá. Nós temos também um terceiro caso, que também é recente, 2024, tá? Que também está dentro da administração pública, só que através de organizações sociais. Né? Também o objeto da investigação foi lavagem de dinheiro, evasão de divisas contra a administração pública. A investigação aqui se deu pela Polícia Federal. Tá? O desvio de verbas em creche administrado por organizações sociais em São Paulo, tá? De 2016 a 2021, movimentou em torno de 1,5 bilhões de reais, envolvendo escritórios de contabilidade, empresas de fachadas, especializada em emitir notas frias, falsificação de guias de previdência social, entre outras espécies de manobras. Fornecedores contratados pelas OS desenvolviam parte das atividades e recebiam pela integralidade. Né? E aí, quando eu te disse fraude do INSS, é porque eles pagavam pelo valor da emissão da nota. Emitiam, de forma bem exemplificativa, prestavam um serviço de 500 mil, emitiam nota de 1 milhão. Tinha uma perda aqui, tinha admitida pelo sistema, né? Mas tinha uma lucratividade de pelo menos 30%, porque em torno de 20% se paga de tributo, né? Em torno de 30% aqui se tinha legitimado para o retorno ao mercado. Tá? Aqui é o valor, né, que é admitido de perda. Tá? Aqui, nesse caso, o prefeito de uma grande cidade foi indiciado,
certo? Como suspeito da lavagem de dinheiro, por supostamente quando o vereador, em 2013 a 2020, teria participado de um esquema por meio de uma empresa de detetização da família. Tá? E nós temos aqui vários outros casos, mas eu trouxe esses três, que são bem recentes, né? E aqui eu tenho um esquema que a gente montou através do site da Receita Federal de como funciona, né, a lavagem de dinheiro nesse caso das OS. Tá. A organização social aqui, contratada pela gestão, pelo governo, e recebia recursos do governo estadual na forma de contrapartida, e fazia a contratação das prestações de serviços todas, né? E dentro dessas prestações de serviços, nós tínhamos aqui os emissários de notas, né? Os escritórios de contabilidade que davam o ar da legalidade, né, para esse recurso, e nós tínhamos também as empresas terceirizadas que prestavam serviços para essas OS, que depois reinjetavam recurso no mercado. Eu vou correr um pouquinho, o Fábio já me deu só mais 5 minutos, é um tema assim que me contamina, me deixa bem feliz em falar, de saber que nós temos ferramentas que podemos evitar tudo isso, né? Hoje, a Lei 14.133, ela já prevê algumas ferramentas, tá, para evitar esse tipo de fraude, que é a obrigatoriedade do parecer jurídico, que já existia na 8.666, mas que não era vinculativo, não vinculava quem dava o parecer. A 14.133 já vincula, né, quem dá o parecer. Então, na verdade, se você der um parecer favorável anteriormente, você não tinha, você era colocado, você respondia de forma culposa, agora você responde de forma dolosa. A obrigatoriedade de elaboração de estudo técnico, é o ETP, em termos de referência para tanto da contratação direta como para contratações regulares. A exigência de maior treinamento e capacidade técnica dos agentes públicos, que são fiscais de contrato. Esse aqui é um tema que está lá de forma figurativa na 1433, porque nós sabemos que o Estado ainda não conseguiu, através dessas suas modulações da aplicação da 14.133, não conseguiu capacitar, em especial nos municípios do Brasil, né, todos os servidores que são fiscais de contrato e servidores que exercem atividade licitatória, né? Uma maior fiscalização por parte do controle interno. Ele deu uma autonomia para o controle interno, a 1433, que não tinha na 8.666, certo? E controle externo nas fases internas e externas da licitação. Maior estreitamento da atividade do Poder Executivo, Judiciário, permitindo, assim, a colaboração nacional e internacional que reduzam e dificultem atividades penais de lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Essas são ferramentas que estão na 1433. No cenário italiano, tá? Nos termos de combate, nos termos de combate à corrupção italiana, certas práticas corruptivas de lavagem de dinheiro e evasão de divisa nas contratações públicas têm como autoridade aqui a ANAC, né? Que é a Agência Nacional de Anticorrupção, que surgiu em 2012 e, a partir da transformação da Comissão Independente de Avaliação e Transparência e Integridade da Administração Pública, que é a CIVIT, em 2014 incorporou a outra atividade, que é a Autoridade de Supervisão de Contratos de Obras Públicas e Serviços de Suprimentos. Então, agora está tudo dentro de uma agência só, que é a ANAC. A principal função da ANAC é prevenir a corrupção da administração pública italiana, incluindo empresas estatais, tendo, através do novo Código de Contratos Públicos, ampliado sua competência em matéria de contratação pública e conferindo-lhe um papel central e aplicação da nova legislação e conjunta orientação normativa denominada de linha guida. No Brasil, né, podemos citar a Controladoria Geral da União, né, e dentre todas as outras ferramentas policialescas que nós temos de defesa, que é a Polícia Civil, Ministérios Públicos e Polícia Federal, que trabalham em conjunto com... e agora o STF também, né, abrindo seus próprios inquéritos. Então, eram essas considerações que eu queria falar e trazer a reflexão, né, sobre a participação do ilícito de lavagem de dinheiro e evasão de divisa, né, dentro da administração pública, que é uma matéria nova, que vai ter que ser enfrentada pelo legislador, né, vai ter que ser enfrentada pelo judiciário, né, ter que ser interpretada, né, e como ferramenta para a própria polícia e para os próprios ministérios públicos que usam dessas ferramentas de combate, também, né, um novo olhar, né, de como combater esse crime, que agora, na verdade, não é mais estruturado, está se estruturando, e nós temos que evitar isso aí. Obrigado, professor Giuseppe.
Nós vamos passar direto para o almoço, porque o nosso tempo é curto aqui, não vamos ter tempo para debate, mas já convido todos os colegas a lerem depois os artigos dos professores e também ficar com contato dos professores, caso tenham alguma dúvida, queiram interagir mais diretamente, trocas de referências bibliográficas, porque uma das propostas dos eventos, do nosso congresso, também é essa interação entre os estudantes, da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, com os professores, e eu incentivo sempre isso. Então, vocês que gostaram da matéria, quem estuda a matéria, as respectivas, tanto desses professores quanto dos próximos, podem falar com eles. Esse é um princípio bem interessante do Iberojur, a promoção dos jovens investigadores dentro da rede, né? Os professores possam também interagir e, no futuro, trabalhar juntos. Bom, muito obrigado ao professor André Foloni e ao professor José Pimentel por esse painel. Dou por encerrado esse momento. Vamos tirar uma foto aqui com todos e passar ao almoço que o professor Stefano já está nos convidando em 5 minutos ali onde será? Arriba, né? Em cima, vamos fazer o almoço em cima. A parte da tarde, de acordo com o nosso horário aqui, começa às 13h30, deixa eu vou confirmar aqui. 5 minutos. Não, é 15h30. 15h30 voltamos aqui para essa sala. Os colegas que estão no Brasil, em Portugal, 2h30, e no Brasil, 11h30. É o retorno. Muito obrigado. Até já. Por favor, pode.